Boa noite. Amanhã começa a greve dos professores aqui no município de Mossoró. Sobre este assunto, a gente entrevista Marleide Cunha, vereadora e diretora do Sindicerpo. E mais, a gente vai trazer informações da Assembleia Legislativa e também uma manifestação que vai acontecer domingo aqui em Mossoró, pedindo anistia dos envolvidos no 8 de janeiro. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha aqui em Mossoró, você nos assistindo em Pau dos Ferros, Campo Grande, Natal, Parnamirim. Alô, você em Parnamirim, sempre atento aqui à TCM. Gostaria de mandar um alô especial para o pessoal aí do jornal Agora RN, que sempre assiste aqui o nosso Cenário Político TCM, repercute no jornal as nossas entrevistas, as informações, as análises aqui dos nossos entrevistados. Pessoal aí do Agora RN, muito obrigado pela audiência, tá bom? É uma maravilha a gente estar chegando em Natal. Tenho certeza que o pessoal que gosta de política assiste aqui a gente, acompanha, então fique por dentro, fique ligado aqui no que acontece para justamente poder aí comentar, dialogar e argumentar com quem vai tratar sobre a política de Mossoró e do Rio Grande do Norte. É o único programa de política aqui de Mossoró na televisão que é assim, entrevista tudo e todos sobre vários assuntos. Então, a gente se orgulha demais de cada vez, dia após dia, a gente tendo essa audiência e reconhecimento em todo o Rio Grande do Norte. Participe aqui do nosso Cenário Político TCM, mande a sua mensagem através do Instagram, @Cenário Político TCM, e também pelo WhatsApp 988028941. Bem, vamos daqui a pouquinho conversar com Marleide Cunha, mas antes tem informação sobre o HRTM. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte emitiu uma recomendação ao governo do Estado para assegurar a continuidade da reforma do Hospital Regional Tarcísio Maia. O cronograma de obras e transferências do Hospital Regional Tarcísio Maia foi definido em um termo de ajustamento de conduta, no qual havia a previsão de prazos para a conclusão dos serviços. Mas, em vistoria à unidade, foi constatado que isso não vem sendo cumprido. Agora, o Ministério Público estabelece que o governo do Estado adote medidas imediatas para assegurar a execução contínua da reforma e a ampliação do hospital. Entre as obras que já deveriam ter sido concluídas estão a reforma da pediatria e necrotério, a ampliação da nutrição e dietética, já a reforma do setor de urgência e emergência e também do centro cirúrgico, o centro de material esterilizado e a lavanderia deveriam ter sido iniciadas em janeiro deste ano de 2025, de acordo com o termo de ajustamento de conduta. A recomendação foi publicada no Diário Oficial do Estado da quarta-feira. Com isso, o Ministério Público visa garantir que os serviços essenciais à população não sofram novas alterações. O HRTM é um hospital de urgência e emergência que atende não só Mossoró, mas diversos municípios do Rio Grande do Norte. Segundo o MP, o Estado tem até 10 dias para apresentar um posicionamento. Caso contrário, o órgão poderá adotar medidas judiciais cabíveis. Pois é, e sobre este assunto, nosso jornalismo já teve a informação de que na terça-feira que vem, dia 18, uma comitiva do governo do Estado vai vir aqui a Mossoró assinar um novo contrato para a continuidade e conclusão da reforma do Hospital Tarcísio Maia. São aguardados Gustavo Coelho, responsável pela Secretaria de Infraestrutura, e Dr. Alexandre Mota, que é o novo secretário estadual de Saúde. Portanto, na terça-feira que vem, acredito que já dentro deste prazo estabelecido pelo Ministério Público, para uma resposta sobre o andamento das obras. E na sexta-feira da semana que vem, dia 21, quem vem aqui a Mossoró é Cadu Xavier, secretário da Fazenda, apontado como o futuro candidato ao governo do Estado pela ala governista. A agenda de Cadu ainda não foi detalhada, mas a gente soube que vai ter uma agenda
administrativa aqui por Mossoró e também política. Então, a gente vai tentar, inclusive, trazer aqui o secretário Cadu Xavier no nosso programa, para a gente conversar um pouco mais, tanto sobre a pasta, né, sobre a Secretaria da Fazenda, quanto também sobre esses rumos da política e como ele é apontado como o secretário, o futuro candidato governista ao governo do Rio Grande do Norte. Bem, vamos já trazer mais informações aqui. A gente está aguardando a vereadora Marleide Cunha, sindicalista. Ela está se deslocando aqui para o nosso programa, aqui para a nossa emissora. Está tendo uma dificuldade com o trânsito, né? Está tendo reforma, está tendo uma obra, na verdade, na ponte de acesso ao Alto de São Manuel e ela se atrasou, mas já está chegando aqui no nosso estúdio. Bem, a gente vai trazer agora a informação com relação à Petrobras, que foi responsável pelo pagamento de 7% de toda a arrecadação do país em 2024. O dado faz parte do relatório fiscal da companhia, referente ao ano passado, divulgado nessa quarta-feira, ontem. O documento detalha o direcionamento dos 270,3 bilhões de reais pagos em forma de tributos e participações governamentais. O número global já tinha sido informado no fim de fevereiro e equivale à média de 1,1 bilhão por dia útil. Abre aspas, por meio de nossos pagamentos de tributos, contribuímos para gerar impactos positivos na sociedade, garantindo mais recursos para investimentos em áreas fundamentais, como saúde, educação, infraestrutura e segurança. É o que diz a mensagem do relatório assinado pela presidente da estatal, a Magna Chambriard. Os tributos pagos são direcionados à União, aos estados e municípios. As participações governamentais incluem principalmente royalties pela exploração de petróleo e a participação especial, uma compensação financeira extraordinária devida pelos concessionários de exploração e produção de petróleo ou gás natural para campos de grande volume de produção. A evolução, né, desses repasses, o montante de 270,3 bilhões é 13% superior ao valor pago em 2023. No entanto, fica mais de 3% abaixo dos 279 bilhões pagos em 2022. Nos últimos 5 anos, foram pagos 1,1 trilhão de reais. Os valores não levam em conta a inflação do período. Bem, agora sim, vamos iniciar a nossa entrevista com a vereadora e sindicalista Marleide Cunha sobre a greve dos professores e das professoras aqui no município de Mossoró. Marleide, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso programa. Vai ter greve mesmo amanhã? Boa noite. Boa noite, Vonúvio. Boa noite aos telespectadores. Vai ter greve, sim. Porque, primeiro, os professores fizeram todas as tentativas possíveis, Vonúvio, para evitar essa greve. Foi protocolado um ofício em dezembro, com a pauta de reivindicação, e não houve nenhuma conversa do município com o município em relação a essa pauta. Depois nós enviamos outro ofício, depois nós fizemos uma parada de advertência de um dia para chamar a atenção da prefeitura, para fazer um apelo ao prefeito que evitasse a greve, e o prefeito simplesmente ignora, não faz nenhum pronunciamento, não aponta nenhum sinal de que vai sentar para discutir o piso salarial dos professores, o reajuste. Estivemos na Câmara na leitura da mensagem anual também, observando, tentando que o prefeito evite a greve. Mas até o momento foi silêncio completo, nem com o secretário de Educação ainda não teve audiência, então foi deliberada a greve e ela começa amanhã, por vários motivos que eu espero ter nessa entrevista tempo de levantar, de apresentar a todos. Vamos falar sobre os motivos, mas antes eu queria saber de Marleide como é que está esse processo de adesão. Se vocês estão sentindo que vai ter adesão da greve, se os professores estão dizendo que vão realmente cruzar os braços, como é que vocês estão avaliando, né, essa pré-greve? Olha, Vonúvio, toda greve ela tem o processo de deliberação.
Depois ela tem o processo de comando de greve, passar nos locais onde a greve foi, na categoria que a greve foi deliberada, para a gente realmente verificar como é que está a adesão, conversar com os colegas. E nós não temos ainda um levantamento. O que nós temos é o seguinte: vários professores dizendo que vão aderir à greve, que não faltam motivos para isso, dizendo também que tem muitos, que tem um problema, que tem muitos professores temporários nas escolas, e que a gente sabe que vai ter uma greve aí parcial. Por quê? Porque dificilmente nós vamos ter uma escola completamente fechada, porque vai ter professores temporários lá, mas eu acredito que a greve terá uma boa adesão, sim, porque é um processo de desvalorização da profissão docente acontecendo em Mossoró que é assustador. É um desmantelamento da profissão docente, é um desprestígio da profissão docente que é muito perigosa, causa um grande prejuízo para a sociedade como um todo. Há já esse processo no país inteiro. Vocês devem ter visto aí os dados de que há um apagão de professores daqui a durante 15 anos, porque as pessoas não estão mais querendo se formar nas licenciaturas, porque há um processo de desprestígio muito grande. É uma carga de trabalho muito forte, é uma falta de valorização salarial, muita responsabilidade, muito adoecimento, e isso está causando o afastamento das pessoas da nossa profissão. E nós não podemos permitir que isso aconteça, e é por isso que são necessários processos de lutas quando a gente tem gestores que desrespeitam, que desvalorizam essa profissão tão fundamental na sociedade. Você que acompanha aqui o nosso programa há mais tempo, sabe que Marleide já foi o presidente do sindicato que representa os servidores públicos municipais de Mossoró. E Marleide tem uma função específica hoje lá no sindicato, que é diretora de formação sindical do Sindicerpo. Então ela faz parte da diretoria. Está aqui como vereadora e também como representante do sindicato, que ao reunir com os professores e as professoras na semana passada, os professores deliberaram o início da greve para amanhã, sexta-feira, dia 14. Então, você aí está compreendendo melhor o que levou os professores a deflagrarem este movimento. Antes de a gente voltar aqui à nossa conversa com Marleide Cunha, tem informação. O ex-presidente Jair Bolsonaro convocou atos para o dia 6 de abril em São Paulo e 16 de março, domingo agora, no Rio de Janeiro, para pressionar o Congresso a conceder anistia aos condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023. Em Mossoró, um movimento também está sendo preparado para este domingo. Um dos organizadores do evento, aqui na cidade, o Luiz Soares, falou sobre o assunto lá no meio-dia TCM da 95 FM. Acompanhe. Nós estamos nos mobilizando porque todos eles hoje, que a gente pede anistia, não foram julgados. Em instância nenhuma, foram condenados. Quem sofreu, se fez de vítima, inventa que houve uma agressão, um golpe de Estado, com costureira, vendendo picolé numa praça. E esse cara é acusado, pega 17 anos de cadeia, sem ter direito à defesa. Porque fez um comentário no WhatsApp, que era um crime, está preso porque fez um comentário no WhatsApp. Então, é esse o sentido que nós estamos bradando e exigindo a anistia. Porque se eles tivessem feito o que fizeram, até supondo que ia acontecer, e passassem por todo um processo normal, e fossem condenados, e julgados e condenados, e fossem para a cadeia, então é o dispositivo normal de uma democracia que está em pleno vigor. Mas essa não, isso é um absurdo. Isso é um absurdo e que nós não aceitamos esse tipo de procedimento. Quem fez, pague, mas tem o direito de se defender, tem o direito de analisar a causa. Advogados não sabem por que é que o cara está preso, não tem acesso a processo nem nada. Esse movimento vai acontecer que horas no domingo e como é que vai ser? Como é que ele vai ser realizado? Bom, sempre nós fazemos as nossas concentrações lá no Alto São Manuel, ali no Porto do Ceguinho, tudo, né? Todo o nosso movimento, assim, depois desce às 15 horas, 14, né? Para as 15 horas,
a gente faz o chamamento, como diz o outro, né? E depois a gente desce a Alto São Manuel e vamos encerrar, como sempre, até frente do teatro. A praça do teatro é que a nossa mobilização é essa. Algumas pessoas podem falar, tá certo? E sempre tem sido assim as nossas caminhadas ao longo desse grupo, que nós não somos políticos, eu não sou parte de político nenhum. Eu estou fazendo isso como brasileiro, como patriota, tá certo? Não estou envolvido com político. Então isso aí é um movimento do cidadão brasileiro. Então essa coisa vai acontecer assim, e paralelamente está acontecendo já, né? Algumas panfletagens, né? Nas pontes, nos principais pontos, a gente já se mobiliza também, né? Da vez passada eu consegui um avião, né? Para passar aqui por cima de Mossoró, e foi legal, pô. Eu acho bonito a pessoa participar disso. Eu acho legal fazer isso, por uma causa nobre. Eu digo uma coisa a vocês, eu tenho certeza que o Brasil vai ser diferente. E isso que nós estamos fazendo não será em vão. Não vá do sentido de se considerar somente a anistia já, ou somente o Lula fora. Não, eu quero um país melhor. Para você conferir a entrevista na íntegra, você vai agora mesmo lá no YouTube, digita 95FM Mossoró. E você vai entender um pouco mais sobre essa proposta de anistia, vai entender o que é anistia, eu explico lá, e as opiniões aí do seu Luiz Soares. Essa manifestação, esse protesto vai acontecer domingo agora aqui em Mossoró, saindo do Alto de São Manuel até a Praça do Teatro. Vamos voltar aqui à nossa conversa com Marleide Cunha, vereadora e sindicalista. Vereadora, falando sobre os motivos da greve. A senhora falou que não houve negociação e para este ano existe o reajuste do piso, que está em 6,27%. E foi isso que levou à deflagração desta greve ou tem mais algum ponto? Tem mais pontos, mas esse é um ponto principal. Em 2023, o prefeito não reajustou o piso dos professores, que foi o percentual de 14,95%. Os professores estão perdendo esse reajuste desde 2023. E agora, em 2025, esse percentual de 6,27%. Isso causa um impacto muito grande no salário, na carreira dos professores. Olha só, a prefeitura sempre diz que paga acima do piso e por isso não tem que ter reajuste. Eu trouxe aqui, Vonúvio, eu nunca trago papel, né? Mas hoje eu trouxe. Isso aqui é a tabela salarial da Lei 212 de 2024, que foi a lei que quando teve os 3,64, se não me falha a memória, por cento do ano passado. Tem toda a tabela salarial dos professores, certo? O piso salarial nacional é R$ 4.867 para o início de carreira de um professor ou professora que só tenha nível médio, R$ 4.867,77. Mossoró paga para uma professora que tem 30 anos de serviço R$ 4.597. 30 anos de serviço, imagine só, 30 anos em sala de aula, 29, 30 anos, que é a última classe, paga R$ 4.597, uma professora de nível médio. O piso salarial é R$ 4.867. Mossoró, com a professora de 30 anos de carreira, paga R$ 4.597, nível médio. Só que a maioria dos professores de Mossoró não tem nível médio, eles são nível superior, são especialistas, são mestres. O professor com nível de graduação, nível superior, a Prefeitura de Mossoró paga R$ 4.149, graduado, jornada de 30 horas aqui. E para a jornada de 40 horas, o professor ganha R$ 5.532. Pouquinho a mais do que tem 40 horas do piso salarial. A Prefeitura de Mossoró deveria ter vergonha de ter um salário, de não reajustar o piso dos professores e ainda colocar a sociedade
contra uma profissão que é tão importante, fundamental na vida, na sociedade como um todo, com professores que estão em sala de aula, além do desrespeito, da desvalorização, da humilhação, de ver sua carreira sendo toda desmontada, desconstruída, de ver o gestor público mentindo, dizendo que um professor ganha é igual a um professor de nível superior, e deveria ganhar, sim, porque a educação básica é muito importante, mas isso é mentira. E fica colocando a população contra os professores, mas o salário está aqui, a verdade é essa. Não adianta a gente mostrar um salário de professores doutores, porque no nosso município tem pouquíssimos professores doutores. A grande maioria, a realidade não é essa. Não adianta você pegar um salário de nível médio e mostrar o professor que é especialista ou mestre e dizer, olha, ganha mais, porque a Prefeitura de Mossoró, se nós pegarmos início de carreira, nível médio, a Prefeitura de Mossoró paga abaixo do piso salarial. Se nós pegarmos o nível superior, a Prefeitura de Mossoró paga um pouquinho a mais para o nível superior. A pessoa passou 4 anos estudando a mais, se formando. Além disso, a população precisa entender, os professores aumentaram a carga horária em sala de aula com os alunos. É um trabalho, quem dava 27 aulas agora, passa a dar 33, quem dava 20 aulas em sala de aula, passou agora a dar 23. Você trabalhava num turno, dava o expediente num turno, agora um turno não dá mais para dar esse total de aulas. Isso está causando um estresse, um adoecimento. Então, é desprestígio na carreira, desrespeito, salários abusivos, esse aqui, não respeitando a lei do piso salarial, tem um aumento na carga horária do trabalho, na jornada em sala de aula, péssimas condições de trabalho. Uma professora me disse ontem que ela tem 25 alunos e ela tem, na sala de aula, 8 crianças com autismo e só tem ela, sem nenhum auxiliar. Outra professora está em sala de aula ensinando crianças do 1º, 2º, 3º, 4º e 5º anos, com 5 crianças com autismo, sem nenhum auxiliar. Isso numa sala multisseriada, que é coisa absurda nos dias de hoje. Então, são as péssimas condições de trabalho e esses professores e professoras estão lá, no dia a dia, preocupados em não querer fazer a greve, mas o gestor não está nem aí. O gestor acha que a educação do município se resume, minha gente, a dar farda, o tênis, a camisa e dizer que vai entregar moletom. A farda é importante, é bonitinho, é arrumado, é importante sim, mas ela não pode ser mais importante do que o direito à aprendizagem das crianças. E nós não estamos garantindo esse direito à aprendizagem. Há uma completa distorção do que é importante na educação. Nós queremos, sim, fardamento, nós queremos moletom, queremos os ar-condicionados nas salas, sim, e as crianças com a temperatura, com condição de ela se concentrar. Mas tudo isso é uma mentira em Mossoró. Dos ar-condicionados eu falo depois, porque é mais uma mentira, os professores estão lá, com salas superlotadas, sem acompanhamento, sem as crianças terem condição de aprender e ainda sofrendo humilhações e desprestígio social por conta de uma gestão pública que resolveu o tempo todo atacar professores e professoras. Professora Marleide, um ponto que a gente sempre questiona, ano após ano, quando da cobrança, do reajuste do piso, é sobre o impacto nas finanças do município. O sindicato consegue fazer esta avaliação? Já foi informado pela prefeitura? Existem valores? A prefeitura não informou nada. Eu queria aqui que cada mãe, que cada pai que está me ouvindo nesse momento entenda que nós estamos fazendo um apelo que a prefeitura sente numa mesa de negociação, que a prefeitura evite a greve, porque tem consequências péssimas, e o IDEB de 2023 mostrou isso. Num outro momento eu quero falar sobre isso, mas até agora a prefeitura, nem o secretário municipal de educação e nem o prefeito sentou para dizer assim, vamos sentar e discutir a pauta de reivindicação.
quais são os problemas, o que é que nós podemos fazer, qual é a proposta, nada. Impacto financeiro, estudo nenhum. E eu espero que quando for ter a audiência, a Prefeitura não venha dizer que ainda vai fazer estudo de impacto financeiro, porque isso já deve ser feito, já deveria ter sido feito, e eu acredito que a Prefeitura deve estar fazendo, porque se não tiver, a falta de compromisso, de responsabilidade é maior ainda, é gigantesca, porque os prejuízos de uma greve, elas são prejuízos que ninguém questiona, a gente sabe disso, é por isso que é tão dolorido para os professores e professoras entrarem em greve. E outra coisa, o município não pode dizer que não tem limite prudencial, que está na lei de responsabilidade fiscal. Não está, porque o município mandou um estudo de impacto financeiro quando aumentou os cargos, os valores dos cargos comissionados, e aumentou para quase 1.000 cargos comissionados, que são pessoas que estão lá muito mais, faz o trabalho, mas sempre com o cuidado de preservar e de defender o prefeito e não o serviço público. O limite prudencial da Prefeitura está bem baixo. Então, a Prefeitura gasta muito pouco com a folha de pagamento dos servidores. Pouquíssimos, porque não tem reajuste, porque tira direitos o tempo todo. Então, com relação a impacto financeiro, eu acredito que não tem problema nenhum e espero que a Prefeitura apresente, sim, os dados. Hoje pela manhã, e aí eu explico, eu entrei em contato com a assessoria do Sindicerp, solicitando alguém para vir falar aqui sobre a greve que vai ser deflagrada nesta sexta-feira, e Marleide Cunha, por ser diretora, nos foi sugerida, né, para poder fazer essa nossa entrevista. E, claro, tem sim aqui todo o espaço disponível para poder informar você que nos acompanha. Do mesmo modo que a Prefeitura também está com espaço disponível para poder falar sobre o assunto, né, trazer informações, trazer os investimentos em educação, o contraponto ao que foi dito, ao que é colocado aqui pelo sindicato através de Marleide Cunha. Daqui a pouco, viu, Logan, Corda? Daqui a pouco, 8h15, começa o Radar Econômico, com o Elviro Rebouças, aqui logo após o cenário político. Alô, seu Elviro, hoje eu lembrei, hein? No finalzinho também vou reforçar aqui sobre o Radar Econômico daqui a pouco na nossa programação aqui da TCM. Bem, vamos aqui trazer informação. Tem mais uma, deixa eu ver aqui, tem sim. Ontem, na Câmara de Mossoró, a vereadora Plúvia falou sobre vários assuntos. E a gente destaca agora uma fala da parlamentar em defesa das mulheres. Nesse 8 de março, que a gente traz aqui para o parlamento também, é um projeto de lei que a gente apresenta para ir para as comissões para tratar da política municipal do cuidado. A gente bem sabe que quem cuida das famílias, que quem cuida da casa somos nós mulheres. E nos espaços não é diferente. Se você chega na Câmara Municipal, se você chega na escola, é sempre uma mulher que está ali, ou limpando, ou passando, ou cozinhando. Então, esse trabalho que é desvalorizado no dia a dia, ele tem que sim ser compartilhado com o Estado. E quando a gente fala no Estado, é possível sim a gente construir restaurantes populares no nosso município, é possível construir cozinhas comunitárias, é possível a ampliação de creches e creches em horário integral e escolas, é possível ter espaço para que cuide do idoso. E a outra coisa que a gente abordou aqui, que é essencial, eu como mulher preta, feminista e vereadora hoje, foi relembrar, no dia 14 de março, faz 7 anos do assassinato da vereadora Marielle, que tanto nos inspirou na luta e que fez com que muitas mulheres negras como eu chegassem e ousassem no parlamento. Então, há 7 anos a gente quer respostas, mas lógico que alguns acompanharam aí o processo, a prisão e a pena dos 2 que estão presos, mas nós queremos saber de fato quem é os mandantes, quem são os algozes, de fato, na política que mandou assassinar Marielle. E por que as mulheres pretas na política faz tanto medo para o conservadorismo? São essas pautas que eu trago aqui hoje, mas que a gente terá aí 4 anos para travar bons debates. E essa Câmara ela tem que avançar. Então, o machismo ela não pode imperar no cotidiano do parlamento. Durante uma parte, a senhora falou justamente sobre essa importância do parlamento e da participação da mulher. Qual é a avaliação que a senhora faz em relação a esses outros espaços
de conquistas para a mulher? Bom, primeiro a gente tem que fazer uma reflexão muito séria. Quando a gente diz assim, foi culpa da população a gente só ter 2 mulheres no parlamento em Mossoró. Esse é o mesmo discurso que muitos utilizam de achar que mulher sofre violência ou apanha na sua casa porque quer. Como se a sociedade não tivesse responsabilidade sobre isso, ou como se o espaço privado das nossas vidas não se desrespeitassem também aos espaços públicos. Então é urgente a gente pensar de fato, de incluir as mulheres na pauta da política, de dar condições reais de disputa para que as mulheres estejam nos espaços e quem sabe um dia a gente ousar para que na Câmara Municipal de Mossoró tenha aí 15 mulheres e 6 homens, por exemplo. É possível, mas isso só é possível se a gente der condições reais para as mulheres disputarem o parlamento, para as mulheres disputarem na política. Porque é insalubre a gente ficar numa sessão onde escuta vários absurdos. Então é importante a gente fazer essas reflexões e pedir e exigir para que sempre tenha mais mulheres na política e com condições reais de disputa. Obrigado aí por ter cedido esse material ao pessoal da TV Câmara, o Ítalo Micael, o Almir Moraes e a Bênia Medeiros. Bem, vamos voltar aqui à nossa entrevista com a vereadora Marleide Cunha. Vereadora, com relação ao IDEB, a senhora fez uma citação, né, sobre a última divulgação deste índice da educação aqui de Mossoró. O que é que ele tem a ver com greve? Certo. Olha, primeiro eu quero dar uma informação também aqui, Vonove, que eu sou hoje secretária de formação sindical, mas eu serei, a partir de abril, a vice-presidenta do Sindicerpo, porque nós vamos ter eleição e as eleições acontecerão dia 27 de março, que vai eleger a nova diretoria do Sindicerpo, e eu serei vice-presidenta do sindicato. É chapa única, então? Isso, é chapa única, sim. E quem que vai ser? Passou o prazo de inscrição de chapa. Vem Celina que vai ser a presidenta. Celina, a presidenta, e eu serei a vice-presidenta do sindicato. Então, a gente está com informação em primeira mão aqui. Sim. Muito bem. Então, Marleide, que hoje ocupa uma função de diretoria, né, de formação lá no sindicato, vai ser a vice-presidente. E nesse processo, só para a gente concluir antes de falar sobre o IDEB, então houve uma articulação dentro do sindicato para ter uma chapa única? Não é que houve articulação para ter uma chapa única. É aberto o processo de inscrição de chapas e qualquer servidor sócio do sindicato pode formar uma chapa e inscrever para poder dirigir o sindicato. E aí terminou o processo de inscrição e no último dia 6 e apenas uma chapa se inscreveu. Certo? Então, nós montamos a chapa, chapa única, lutar e resistir, o nome da chapa. Nós vamos começar a campanha também em todos os equipamentos públicos, que quem pode votar é quem é servidor sócio do sindicato, servidor efetivo sócio, mas tem também que ser sócio do sindicato para votar. Portanto, né, a presença, e dizer isso, por que eu estou aqui? Porque a gente tem, né, uma luta, tem a representação sindical para estar conduzindo as lutas em defesa dos direitos dos servidores públicos e de um serviço público de qualidade. Muito bem, a gente vai acompanhar também esse processo lá no Sindicerpo, esse processo eleitoral. Falando sobre o IDEB, Marleide. Sobre o IDEB. Olha, é muito preocupante quando a gente vê a prefeitura não abrindo o canal de negociação, de diálogo para impedir a greve, porque ela tem efeitos muito, como eu já disse, muito preocupantes. E isso é apontado no IDEB do município. O que é o IDEB? É o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é aferido com base tanto na questão da prova SAEB, que as crianças fazem a prova, quanto também do fluxo, que é dados em relação à aprovação, reprovação, evasão. Tudo isso faz um cálculo e tem o IDEB. Qual é o problema disso? Na gestão Alisson Bezerra, o IDEB retrocedeu. O IDEB de 2023, e ele é medido a cada 2 anos, esse ano nós teremos prova SAEB, nós teremos IDEB. Em 2023, os anos iniciais ficou com a nota 5,6.
A prefeitura divulgou como se Mossoró tivesse ficado à frente de outros municípios, mas a prefeitura omitiu para a população o fato de que Mossoró sempre esteve muito à frente de outros municípios, mas nesse ano de 2023, 5,6 foi a média de 2015. Nós retrocedemos aí, olha quantos anos, 2023 para 2015. E nos anos finais, nós retrocedemos, a média retrocedeu ao ano de 2013. Isso é muito preocupante, isso significa que as nossas crianças não estão tendo a aprendizagem devida. E o que causou uma série de fatores, mas que também contribuem para esse processo? Foram 60 dias de greve, gente, em 2023. 60 dias sofridos, o prefeito não negociou nenhum momento. Levou para a justiça e preferiu ir para a justiça dizer que em 60 dias a greve não tinha mais condição de resolver administrativamente, que buscasse a justiça. Nós estamos com o processo da justiça. Mas a reflexão que eu trago aqui é que esse ano é ano de IDEB novamente. As crianças do segundo aninho, elas vão fazer prova SAEB. As crianças do 5º ano e do 9º ano vão fazer prova SAEB. E se a gente tiver um processo de greve longo, olha o prejuízo na aprendizagem que isso vem causando, e que já vem causando há muito tempo. E que já vem causando porque essa gestão, Alisson Bezerra, tem um processo de desmantelamento da educação, trata a educação como se fosse marketing, como se fosse, sabe, gravar um vídeo, uma coisa bonita, e que a realidade... não são minhas palavras que estão dizendo, eu vou dizer a cada mãe, a cada pai aqui que vá na escola do seu filho, que olhe se o que é dito nas redes sociais, nos vídeos, é a verdade. Você vai ver professores super atarefados, você vai ver escolas, tem escolas que não tem nem descarga, tem escolas que caindo os pedaços, sem estrutura nenhuma. E essa coisa do ar-condicionado, isso é uma grande mentira. Eu visitei 12 escolas, aleatoriamente. Dessas 12 escolas, apenas 3 estavam com ar-condicionados. Faz a reforma, depois quando a gente vai ver, a reforma não foi concluída, o teto caiu e grandes problemas na educação municipal. E o gestor precisa enxergar a realidade, o prefeito, e enfrentar essa realidade de frente mesmo, sem maquiagem. É isso que a gente quer. E a gente quer que a população ajude a gente a compreender isso. São os nossos filhos, são as nossas filhas que estão sofrendo as consequências de tudo isso. E, para concluir, eu não sei se eu tenho tempo ou deixo para depois, mas quanto ao salário, você imagine que a professora a maioria são professoras, são mulheres, né? Você tem uma família de 5 pessoas, Vanu. Sua família, 5 pessoas. E você tem o seu salário é um bolo. E esse bolo dividido em 5 fatias. A Prefeitura de Mossoró come todos os meses 1,5 fatia desse bolo. Significa que cada professor e professor, para a sua família, para a sua sobrevivência, ele está perdendo, né, 1,5 fatia do bolo, ele está tendo que diminuir o bocadinho que tem para dar para os seus filhos. A Prefeitura tira desses professores e professoras o tempo que ele tinha, rouba o tempo, que é fundamental para a gente ter uma vida saudável. A Prefeitura está roubando o tempo desses professores e professoras com a família, com o lazer, com tudo, quando ela não faz nada para diminuir essa carga horária de trabalho. Ao contrário, ela impulsionou para economizar na contratação de professores e para ela poder cada vez mais tá lá na sala de aula, aumentando jornadas, sem se preocupar com a qualidade da educação. Nós estamos muito preocupados, professores e professoras de Mossoró, com a qualidade da educação do nosso município, porque tudo está voltado para marketing e educação não se faz assim. Educação é a longo prazo e o processo está muito preocupante mesmo. Vou trazer aqui algumas mensagens. Infelizmente, a gente só tem aqui 1 minuto e meio. Sim. Mas eu reforço aqui a grande audiência, né, do nosso programa, com o Janilson, o João de Jaime reclamando aqui do IPTU, a Ítala também deixando mensagem, o João, diretor da UPA, aqui conosco. Quem está aqui falando com o nosso jornalismo é a Nara Patrícia, está pedindo para que o pessoal visite lá da Câmara
Conjunto Redenção, que tem muitos buracos. Niel do Sumaré está aqui, Luiz Aires, a nossa telespectadora, a Rosângela Nair, pede para a Marlete falar dos recursos do Fundeb destinados aos pagamentos dos trabalhadores da educação. Nós não temos mais tempo. Luiz Aires está perguntando aqui sobre os agentes de endemias, né? Quem também está aqui deixando a mensagem para o nosso programa é o Nilo Tax, falando também sobre a questão lá do bairro Redenção. Bem, Marley, nós temos 1 minuto e eu preciso que você me responda em 30 segundos. Vai ter manifestação amanhã no início da greve? Manifestação pública, não. Os professores vão ao sindicato para começar a organizar um calendário de atividades, a pensar nisso. A gente vai começar a fazer o levantamento da adesão da greve. Na segunda-feira, sim, ela começa para ir com os comandos de greves formados para as escolas, para fazer esses levantamentos, as conversas. Aí a gente vai começar a construir um calendário, aí vai ter atividades públicas, aulas públicas, manifestações, mas tudo isso ainda vai ser elaborado, porque amanhã é o primeiro dia, né? Nós vamos precisar passar por esse processo. Obrigado, Marleide, até a próxima. Muito obrigada. E a educação tem que ser defendida por toda a sociedade. A educação é causa muito maior do que qualquer interesse privado envolvido. Obrigado, Marleide, boa sorte aí no movimento. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Valeu, Cinquentinha, obrigado pela audiência. Alô, seu Aldo Ferreira, obrigado também pela participação. Vem aí o Radar Econômico com seu Ouviro Rebouças. Acorda, seu Ouviro. Boa noite, até amanhã. Um abraço.